segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5 e o versículo 21 a seguir. Mateus capítulo 5 e o versículo 21 a seguir, nós vamos ler até o versículo 26. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor que nos abençoou com um pouquinho de chuva hoje, né, irmãos? Glória a Deus por isso. A terra estava sedenta e nós também, né, aguardando chuva. Ainda que foi um pouquinho, mas nós estamos agradecidos a Deus por isso, né? Mateus capítulo 5 e o versículo 21, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém, irmãos? Senhor, nesta noite nós estamos diante da sua palavra e estamos, Senhor, sempre confiantes, com fé, de que a tua palavra, Senhor, é a palavra poderosa que transforma os nossos corações. Senhor, o que nós precisamos neste momento é de iluminação do teu Espírito Santo para compreendê-la, Senhor. Esta palavra, Senhor, é a lâmpada da nossa alma, que ilumina o nosso coração e que nos guia, Senhor, pelo teu caminho e pela tua vontade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, essa palavra já faz alguns dias que ela está no meu coração para ministrar aos irmãos. E eu estava orando a Deus e pedindo a Deus um direcionamento nela, né, um entendimento, para compreender esta palavra à luz, primeiramente, da realidade pela qual Mateus registrou e também entender qual é o contexto que se aplica para nós dentro dos nossos dias, né? E eu estava meditando nela durante essa semana e veio ao meu encontro um material muito interessante que com toda certeza é expresso dentro desta passagem. Tanto que moveu o meu coração, e o tema desta noite é o poderoso remédio chamado perdão. O poderoso remédio chamado perdão. Eu estava pesquisando a respeito de um problema chamado de doença psicossomática. A doença psicossomática, ela nada mais é do que um problema que se inicia na alma, mais especificamente nas emoções, e que se externaliza no corpo. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu vou fazer uma breve leitura aqui a respeito de uma matéria do Hospital Santa Mônica, lá de São Paulo, que retrata a respeito deste problema, que é um problema muito grande. Às vezes, se perguntar a alguns dos irmãos, né, se já ouviram falar de problemas psicossomáticos. Alguém já ouviu? Levante a mão. Tem bastante gente que ouviu, né? Então, provavelmente, se você ainda não ouviu, provavelmente você já passou por esse problema. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A matéria diz assim, né, a pesquisa: as doenças psicossomáticas, também conhecidas como somatização ou transtorno somatoforme, as doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. O surgimento dessas doenças admitem certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas, diarreia, constipação, tremores das extremidades, mancha na pele e falta de ar. Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que cause esses sinais.
Geralmente, os indivíduos com doenças psicossomáticas estão frequentemente em consultas médicas ou pronto-socorros, sem contudo obter confirmação das causas de seus problemas. Devido a essas características típicas, geralmente os médicos têm muita dificuldade em diagnosticar a causa destas desordens. As pessoas muitas vezes que sofrem desses problemas psicossomáticos, elas vão ao médico, fazem vários exames e o médico nunca descobre o que essa pessoa tem. O exame de sangue não descobre nada, a raio-x não descobre nada, a tomografia não descobre nada, né? E enfim, existe algo ali, há uma patologia, uma doença dentro desta pessoa. A origem: as doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e o modo de pensar. As emoções incontroladas e os pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais que, consequentemente, sobrecarregam as funções orgânicas, né, de dentro do corpo e atrapalham o funcionamento do corpo. Isso ocorre por diversas questões, especialmente aquelas ligadas a experiências ruins e traumas não superados. O estresse gerado por essas emoções negativas afetam a capacidade de coordenação cerebral, o que impede a liberação de substâncias importantes para ao ajuste necessário da fisiologia do organismo. Comprometer a saúde do indivíduo de forma cada vez mais intensa. É isso que acontece dentro das doenças psicossomáticas. Algumas pessoas vão trazer quais são os causadores, o gatilho dessas doenças psicossomáticas. Alguns vão dizer que são traumas da infância, né? Às vezes aquelas crianças que sofreram muita pressão dos pais dentro de casa, às vezes os pais exerceram um certo terrorismo na mente dessas crianças, né? Ainda, uma outra questão de onde deriva esses problemas é a depressão crônica, mudança de padrões de relacionamento, questões profissionais, quando a pessoa deixa um determinado trabalho, ou é afastado do trabalho, ou é demitido do trabalho. Ainda, problemas de perdas financeiras, gente que faliu, influência genética, né, herda de família, e ainda, por fim, o luto, que pode causar também esses problemas. Mas eu tenho aqui, diante de mim, uma passagem que vai nos mostrar que, além de todas estas coisas, existe algo que se torna um gatilho dentro do nosso coração, para que tenhamos também problemas de ordem psicossomática, né? Eu queria dizer para os irmãos aqui, e eu quero que você preste bastante atenção, alguns sintomas dessas doenças psicossomáticas, tá? Você vai dizer: o pastor Eliel virou médico agora? Não, nós estamos tentando encontrar. Muitas vezes existem problemas na vida das pessoas de ordem de saúde, as pessoas vivem cambaleando de maneira de saúde, e nós estamos tentando encontrar diante da palavra de Deus uma realidade muito importante, tá? Olha os sintomas que uma pessoa com problemas psicossomáticos tem. Alterações gástricas, ela sofre de enjoo constante, dores, queimação e gastrite nervosa. Ela também sofre de insônia, geralmente com muita dificuldade para relaxar e dormir. Ela tem manchas roxas ou avermelhadas espalhadas pelo corpo. Ela tem dores de cabeça constante e sem nenhum motivo aparente. Ela tem sensação de sufocamento ou falta de ar. Ela tem desinteresse pelas atividades de rotina. Sabe aquele um que diz assim: hoje eu não quero nem levantar da cama. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro dormindo, né? É mais ou menos esse ponto. Ela tem batimentos cardíacos acelerados, ela tem queixa de dores generalizada, dizendo assim: eu estou com um monte de dor no corpo, e não sabe nem o lugar exato, né? Um monte de dor, vários lugares juntos. Ela tem fadiga sem causa aparente, ela tem falta de concentração, ela é extremamente irritada, né? Tem crise de irritabilidade, ela tem sonolência, né? Às vezes está sentado no sofá e já está com vontade de dormir, tem desânimo e tem fraqueza. E por fim, na nossa introdução, uma das características mais marcantes desse quadro clínico é que o indivíduo não consegue conciliar os seus pensamentos e ações, que geralmente oscilam entre o positivo e o negativo. Por isso, a maioria dos pacientes psicossomáticos deixam-se dominar pelas emoções negativas que sustentam a falta de motivação pela vida, né? O que ele está dizendo é que essas pessoas, elas possuem um descontrole, ela vai de 0 a 100, de bom para ruim, ela vai de uma pessoa calma para nervosa, de maneira muito abrupta, né? Eu queria propor aos irmãos nesta noite, que a palavra de Deus nos mostra, através desse texto e de outros textos que nós vamos meditar, que existe um grande problema que precisa ser resolvido nas nossas vidas pelo poder da palavra de Deus. Existe um grande problema que muitas vezes é silencioso dentro do meu coração e do teu coração,
mas que em muitos de nós pode estar nos matando e nós nem sabemos qual é esse problema, tá? E nós vamos meditar hoje dentro da palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria dizer para você, o versículo que nós acabamos de ler, é um versículo que descreve o que Jesus diz a respeito de um mandamento da lei de Moisés. Ele diz assim: vocês viram o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Perdão, irmãos, errei aqui o verso, né? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. O que Jesus está referindo é uma passagem do livro de Moisés que diz que o homem não poderia de forma alguma matar o seu semelhante. O homem não poderia de forma alguma ir contra o seu semelhante e tirar-lhe a vida. Só que o que Jesus está fazendo dentro dessa passagem, nesse capítulo 5, ele está elevando o padrão do mandamento de Deus. Ele está dizendo agora que não somente matar alguém torna a pessoa culpada, mas que também, 3 coisas ele vai sugerir. Primeira coisa delas é se irar contra alguém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você já se sentiu irado alguma vez na tua vida? Já? Vocês são sinceros, irmão, eu acho maravilhoso o crente, porque o crente é um povo sincero, né? Ele não fica dizendo, não, eu sou cristão, eu vim direto do céu, eu sou um anjo, né? Nós somos seres humanos. Hoje eu estava conversando com um colega de trabalho e ele disse as seguintes palavras, ele disse, estava esses dias atrás aqui, né, ele trabalhou na minha contra-escala, e tem uma fila lá que é a fila que o pessoal vai fazer drive-thru do Covid, né, para fazer o teste. Eles vêm de carro, abrem a janela, fazem o teste e vão embora. E um desses homens estava desesperado na fila e ele começou a chamar o rapaz, o vigilante, e ele começou, pss, pss, pss. E tem gente que se ofende quando faz isso, né? Ele fala assim, eu não sou bicho para ficar chamando de pss, né? E ele foi andando e não deu nem bola para o rapaz. Aí o rapaz foi insistindo com ele, dizendo assim, ei, e vai indo até ele olhar. Aí ele pegou e olhou. E ele pegou e voltou e disse, o que o senhor precisa? Ele falou, você fechou o portão, e deu um desentendimento entre eles lá, e o rapaz chamou ele de babaca. Aí ele disse que naquele momento o sangue subiu para a cabeça dele, e o camarada foi lá e insistiu de novo e xingou ele de novo com essa palavra. E a filha do rapaz que estava dentro do carro disse assim para ele, não liga não, pai, o que o senhor está fazendo, o que o senhor está fazendo? E ele disse que não sabia o que fazia, porque quando chega, né, o negócio esquentou o cérebro dele, ele não sabia o que fazia, ele pegou e saiu andando, né? E respirando bem devagarzinho, porque não dá para fazer movimento brusco nesse momento, porque qualquer coisinha pode gerar fogo, né? Então ele saiu andando tranquilamente. Isso retrata as pessoas e os seres humanos. Nós sabemos que a ira nunca foi e nunca será desejável diante de Deus. A palavra de Deus não apoia a nossa ira. A nossa ira é resultado do pecado que ainda habita dentro dos nossos corações. A ira, infelizmente, ela aparece durante alguns momentos da nossa vida. Mas existe uma coisa interessante que Paulo, ele nos ensina em Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. O que Paulo está dizendo não é uma permissão para se irar. O que ele está dizendo é que pode acontecer que eu e você vamos nos irar. Mas ele também vai dizer que se nós nos irarmos, o sol não pode se pôr, o dia não pode terminar sem que nós venhamos a acertar a nossa condição com aquela pessoa com quem nós tivemos a diferença. Nós não podemos deixar o sol se pôr. Por quê? Porque Jesus acabou de dizer que se irar contra o irmão, irar contra o próximo, significa pecado diante de Deus. E isso não pode deixar ser passado. Nós precisamos entender que Paulo vai nos dizer que ficar irados e não acertar a condição e não acertar a situação, ele vai dizer no versículo 27 de Efésios, ele vai dizer, é dar lugar ao diabo. É dar lugar ao diabo. Jesus também diz que além de se irar contra o irmão, nós não podemos seguir além e dizer algum insulto ou alguma palavra contra ele, porque Jesus diz assim, que se alguém insultar, disser alguma palavra infame contra o seu próximo, ele será julgado no tribunal. E aqui é interessante, porque dentro dos nossos dias, se eu falar alguma palavra contra alguém, se eu xingar alguém, se eu disser alguma palavra degradatória, difamatória de alguém, você sabe o que acontece? Aquela pessoa é passível de me levar à justiça. Ela pode me levar a juízo e eu vou ter que responder um processo porque eu disse algo contra ela. E Jesus está dizendo
que se eu ou você, além de nos irarmos, insultarmos alguém com as nossas palavras, ele vai dizer para nós que nós estaremos sujeitos ao julgamento. E vocês já viram que existem muitas celebridades, existem muitas pessoas que são populares na internet, na TV, que elas dizem muitas coisas e elas respondem muitos processos. Jesus está dizendo que se nós externalizarmos a nossa ira e falarmos alguma palavra contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, é possível que ele nos leve até a justiça pelas palavras que nós dissemos. E Jesus vai um grau ainda mais, ele diz que se alguém, além de se irar, externalizar através de palavras algum tipo de insulto contra o seu irmão, olhar para essa pessoa e chamar essa pessoa de bobo ou vazio, ele diz que essa pessoa estará sujeito ao inferno de fogo. E agora nós vamos pegar um pouquinho aqui só para nós entendermos o que Jesus está dizendo. Você já se irou contra o teu irmão? Já. A Marcília, glória a Deus pela sua vida. A Marcília é sincera, né, Marcília? Está balançando a cabeça lá. Você também balança a cabeça aí, eu vou balançar aqui também. Já aconteceu. Pode ter acontecido que você externalizou esse tipo de coisa e através das palavras você disse algo para esse seu irmão, para esse seu próximo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas Jesus está dizendo que se nós chegarmos ao ponto de chamar essa pessoa, a palavra, geralmente na revista corrigida é raca. Essa palavra raca é bobo, vazio, inútil. É alguém que aos meus olhos é totalmente desprezível. Alguém que eu olho para ela e digo assim, essa pessoa não é digna do meu respeito, essa pessoa não é digna da minha atenção, essa pessoa não faz nenhuma diferença no universo, se ela morresse, não traria prejuízo para ninguém. E aqui é interessante, porque Jesus vai ligar isso a algo muito importante. Olha o que ele diz, lá no versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Queridos irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é uma palavra solene da parte de Deus. Isso aqui é interessante porque muitas pessoas acreditam que oferecer algo a Deus é somente quando eu estou cantando, é somente quando eu estou evangelizando, é somente quando eu estou fazendo alguma coisa dentro da casa de Deus. Mas Paulo vai nos dizer que a nossa vida, em Romanos 12, é uma oferta a Deus. O que isso significa? Que tudo que eu faço, tudo que eu falo, aonde eu vou, aonde eu volto, os negócios que eu tenho, tudo que envolve a minha vida, ela é uma oferta a Deus. Nós precisamos deixar de lado aquela ideia secularizada. Eu sei que muita gente fala às vezes por costume, dizendo assim, não, na minha vida secular. E ele divide entre vida religiosa e vida secular, mas eu não encontro essa divisão na Bíblia. Eu sou um cristão aqui dentro, eu sou um cristão na escola, eu sou um cristão na rua, eu sou um cristão no trabalho, eu sou um cristão no supermercado, aonde quer que eu vá, eu continuo sendo um cidadão do céu. Eu continuo sendo. Eu sou um cidadão daqui de Colombo, de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Mas existe uma cidadania que eu faço parte, que aonde quer que eu esteja, eu preciso representá-la porque eu faço parte dela. Você pode dizer amém? Só que aí tem um problema. Porque ele diz que se nós nutrirmos o nosso coração ira, se nós externalizarmos através de palavras alguma coisa contra o nosso irmão, ou se ainda olharmos para ele ou para ela com um olhar de desprezo, diminuindo aquela pessoa, ele diz que nós devemos prestar atenção quando nós nos chegamos diante de Deus como uma oferta a Ele. Quando nós vamos dedicar louvores a Ele, quando nós vamos dedicar a Ele a nossa vida. Se nós chegamos dentro da igreja e dobramos o nosso joelho, e nós estamos de alguma forma em desacordo com alguém que está lá fora, o nosso próximo, alguém aqui de dentro, ou no meio da família, em qualquer lugar. Se eu dobrar no meu joelho, a pergunta que eu te faço é, será que Deus estará recebendo a minha oração? Será que se eu estiver brigado com alguém e eu subir nesse púlpito, abrir a minha Bíblia e for pregar a palavra de Deus para você, será que Deus está realmente guiando a minha vida e me conduzindo para servir de bênção para você? Eu posso contar o testemunho para os irmãos? Posso ou não? Não, vocês não quiserem, eu não conto. Amém, então vamos contar. Já aconteceu muitas vezes durante o percurso, eu estou há 8 anos casado com a minha esposa. E tem algum casal que não briga aqui? Não tem, né?
Acontece de haver discussões, de haver desentendimentos. Mas, às vezes, em alguns momentos, parece que existem desentendimentos um pouco tempo de antes de chegar dentro da igreja, não acontece? É só comigo isso ou não? Acontece, não acontece? E algumas dessas vezes, durante esses 8 anos de casado, às vezes eu tinha oportunidade de trazer uma palavra, e eu estava num púlpito sentado, e tinha tido um desentendimento entre eu e minha esposa. E o que acontece dentro da nossa mente? Danado, eu estava certo, ela fez errado, quem mandou? Eu nem vou pedir desculpa e nem perdão para ela. É assim que acontece? Às vezes tem uma vozinha igual do Pluto, né? O diabinho, né? Tentando levar você para o desacordo, para longe daquilo que Deus deseja de você. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos vence. Já teve ocasiões de eu ter que abandonar o lugar sentado onde eu estava no púlpito e ir lá do lado da minha esposa e pedir perdão para ela. Porque eu sabia que a hora que eu pegasse aquele microfone, se eu não estivesse em acordo e comunhão com ela, eu não poderia ministrar a palavra de Deus em paz. Porque Apocalipse diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Ele tem prazer em pegar qualquer coisinha de desacordo e vir no nosso ouvido nos acusar, vir no nosso ouvido nos condenar. E o pior, nós damos muitas vezes nessas circunstâncias legalidade. O que eu estou dizendo para você? Que Jesus está nos ensinando a acertar as coisas aqui na horizontal, entre eu e você, entre nós, para que depois eu possa resolver a questão na vertical. Não tem como oferecer uma oferta a Deus sem acertar primeiro as coisas aqui embaixo. Amém, irmãos? Existe uma coisa muito interessante, que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Eu quero só finalizar esse ponto dizendo para você: existem desentendimentos domésticos que interrompem a nossa oração, que fazem com que, quando nós dobramos os joelhos, a nossa oração não esteja sendo válida diante de Deus. E eu vou fazer um apelo para você nesse momento. Existe alguma coisa que tem impedido a tua oração diante de Deus? Existe alguma coisa, algum desentendimento, algum fiozinho de amargura, de divisão que está dentro do teu coração e está te impedindo de orar? Em nome de Jesus, que nessa noite você deixa tudo isso e você tem um canal aberto direto a Deus para fazer a tua oração e ela ser respondida em nome de Jesus. Outra coisa que Jesus nos ensina é que quem não acerta a situação vive dentro de um cárcere emocional. Veja lá comigo, versículo 25, ele diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Nós sabemos que às vezes as nossas situações, elas não vão parar às raias da justiça. Nós não vamos ter que ficar dentro de uma prisão por causa dos problemas e desacordos que nós temos com as pessoas. Mas há um fato muito interessante, que as pessoas que não acertam a sua situação, não pedem perdão, não limpam a conta, não zeram a conta, elas vivem num cárcere emocional. E eu vou tentar explicar isso para você. Você teve um desentendimento com fulano, com a fulana, com o ciclano, com o beltrano. Quando você ouve o nome dele, o nome dela, alguma coisa acontece aqui dentro. Você sabe que na linguagem bíblica, né, e até no pensamento dos filósofos gregos, eles entendiam que os sentimentos eram movidos pelos membros, pelos órgãos internos, né? De tal maneira que no passado, né, através dos gregos, se você fosse dizer à sua amada ou ao seu amado que você realmente o queria bem, né, que você amava aquela pessoa, você tinha que dizer igual eles diziam: eu te amo com todas as minhas tripas. Porque o sentimento, né, de afeto estava relacionado a essas partes aqui do ventre, e eles entendiam que isso era algo que estava relacionado ao sentimento de afeto pelas pessoas. Mas certo é que quando eu e você estamos em desacordo com alguém,
Quando nós ouvimos o nome daquela pessoa, quando nós olhamos e vemos aquela pessoa, quando nós sabemos que temos de ter um encontro com aquela pessoa, alguma coisa nos incomoda dentro do coração e nós nos sentimos perturbados. Nós nos sentimos incomodados com isso. E eu gostaria que você entendesse o que Deus está dizendo ao teu coração nessa noite. Deus está querendo tratar a tua alma e o teu coração, para que você não comece a ter problemas externalizados e físicos por causa de sentimentos mal resolvidos dentro do teu coração. Existem pessoas que já vivem 30, 40 anos sem perdoar os pais. Tem gente que guarda rancor do marido ou da esposa que vive há 20, 50 anos. Tem gente que vive carregando esse fardo de rancor e de mágoa das pessoas. E essa pessoa vive capengando e doente. Ela não sabe, mas ela se enquadra dentro das questões psicossomáticas. Ela está com algo desregulado nos seus sentimentos e ela vive totalmente destruída, tanto na alma quanto no corpo. Queridos irmãos, eu queria que você parasse um pouquinho e prestasse atenção. Quantas pessoas que estão à sua volta, que às vezes vivem de maneira tão amargurada, de maneira tão fechada, parece um caqui marrento o coração dessa pessoa. Todas as vezes que ela se expressa de maneira negativa, ela se expressa de maneira pessimista, ela se expressa de uma maneira que parece que morrer é a melhor coisa para ela. E eu queria dizer para você que estar vivo e querer morrer sem que Deus o queira é uma blasfêmia contra Deus, porque foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos colocou aqui para viver, foi Deus que nos chamou à existência, e enquanto nós vivemos aqui, nós temos que ter prazer de viver, nós temos que ter alegria de viver, porque a nossa alegria não está nas coisas deste mundo, mas a nossa alegria está em Deus. Se a nossa alegria estivesse nas coisas do mundo, nós ia chorar o dólar R$5,56, que tristeza, né? Tristeza não, porque quem nos sustenta não é Donald Trump, não é Jair Messias Bolsonaro. Quem nos sustenta é a mão poderosa de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano sobre todas as coisas. Você sabe o que acontece também? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 vai dizer para nós: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo: ficar afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que o escritor aos Hebreus está nos dizendo? Que existem sentimentos profundos dentro do nosso coração e enraizados, que muitas vezes nós não sabemos a dimensão dele. Eu não sei se os irmãos que têm gramado em casa já viram que tem uma plantinha que nasce no gramado. Ela é cheia de folhinhas, né? Ela parece uma serraia aberta. E aquela plantinha, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu tenho uma enxada lá em casa, e quando eu vejo ela, vira uma questão de honra arrancar, porque ela enfeia, né, a grama. Aí eu pego a enxada e coloco ela meio de quina, e eu levanto lá em cima a enxada, porque eu penso assim: não, quanto mais forte eu bater, mais lá embaixo eu pego na raiz desse troço e eu vou tentar arrancar ele. Você sabe o que acontece? Você vai, ergue a enxada e bate. Você faz um buraquinho grande, né? Grande. Quando você olha lá, está um pedaço da raiz te olhando. Você cava mais um pouco e arranca um pedaço daquela raiz, ainda tem. Se você continuar cavando, eu tenho medo de chegar no Japão de tanto cavar e não achar o fim daquele negócio. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que corremos o risco de que no nosso coração existam raiz de amargura. E olha o que ele diz: brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Alguém que está dentro do seu coração com um sentimento muito profundo de rancor e de mágoa. Queridos irmãos, eu estou dizendo essa palavra para você porque eu tenho contemplado muitas pessoas que não estão vivendo do futuro, elas estão vivendo do passado. Elas estão vivendo do rancor, da mágoa, do ressentimento, das decepções, das desilusões, e ela não está olhando para frente e enxergando Deus. Ela não está vendo o bom pastor andando na frente dela e lhe chamando para caminhar, para viver de verdade, para viver uma vida abundante, para viver uma vida na presença de Deus, para romper com laços do passado que criaram amargura, que criaram tristeza, que criaram rancor. Deixa isso de lado em nome de Jesus. Se precisa ser acertado e pedido perdão, vai e peça perdão, acerte isso em nome de Jesus e passe a viver na presença de Deus, em comunhão com o próximo e em comunhão com Deus.
Para de sofrer. Para de gemer, para de se angustiar à toa e em vão. E deixa Deus limpar o teu coração em nome de Jesus. Deixa eu citar mais alguma coisa para os irmãos aqui. Que existem alguns órgãos que são afetados por esse problema, por esses sofrimentos. Por coisas mal resolvidas, por perdão não liberado. Existem problemas na pele. Existem manchas, coceiras, irritação, bolhas ou formigamento. Eu, em decorrência de 10 ou 11 anos de ministério, eu sempre vim numa embalada a 120 por hora, né? Engata a marcha e segue. Só que chegou um momento que eu estava tão acelerado, que eu comecei a ter certas dificuldades e eu me enquadrei dentro desses problemas aqui. Eu estava tão agitado e correndo, e fazendo, e trabalhando, e se envolvendo, que daqui a pouquinho começou a surgir umas manchas vermelhas no rosto. E eu falei assim, mas o que está acontecendo? E descascava, parecia caspa, né, no rosto. Eu falei, eu vou no médico para tentar descobrir o que é isso. E aí eu fui no médico, e o médico falou, isso é dermatite. Eu falei, mas o que gera isso? Ele falou, estresse. Eu falei, mas o que será que está acontecendo? Aí eu comecei a dar uma olhadinha à minha volta. Eu percebi que pela agitação eu estava ficando irritadiço, eu estava ficando nervoso com poucas coisas. Eu percebi que algumas coisas dentro da realidade da igreja estavam me deixando um pouco empanzinado. Eu já não conseguia olhar para muita gente com amor e com carinho. Falei, tem coisa errada aqui dentro. Foi o momento que eu comecei a prestar atenção, que enquanto não for organizado o nosso próprio coração e acalmado na presença de Deus, enquanto existir alguma coisa de mágoa, de rancor dentro do nosso coração, nós não poderemos seguir avante. Às vezes nós nutrimos no nosso coração um espírito rabugento quanto às pessoas. E esse sofrimento que aconteceu na minha vida me ajudou a olhar. Porque antes eu ficava olhando para a igreja e dizendo assim, meu Deus, a gente está aí, o povo não vem, o povo não participa, o povo não se envolve. É feito as coisas na igreja, é feito coisas para os jovens, é feito coisa para... E as pessoas não se envolvem na igreja, e aquilo me causava um amargor, e eu ficava rabugento. Sabe quando você reclama de tudo? Olha só tem um pouco de gente aqui hoje. Olha só que coisa, podia ter mais, tem mais gente que pode vir. Isso causava uma rabugice dentro do coração. E você começa a guardar ressentimentos, começa a guardar rancor, você começa a guardar mágoa. Mas queridos irmãos, existe algo da parte de Deus que é precioso para os nossos corações. Existe algo que o nosso compromisso é com o nosso Deus. Nós temos que servir a Ele, nós temos que olhar para Ele e nós temos que orar pelas pessoas. Não tem gente que não vai mesmo você orando, às vezes a pessoa não vai. Não vai. Mas eu não vou desistir de orar. E eu não posso deixar que o meu coração se envenene com isso. Eu tenho que deixar que o meu coração seja tomado por Deus e não por sentimentos de qualquer inimizade, de qualquer rancor e de qualquer mágoa por ninguém. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Se estiver acontecendo, nós temos que parar tudo e ir diante de Deus e verificar o que está acontecendo dentro do nosso coração. Temos que verificar. Existem problemas na pele, existem problemas na região íntima, existem problemas no aparelho digestório, a pessoa tem dor, queimação no estômago, tem ânsia de vômito, acompanha a visão turva, gastrite, úlcera e constipação. A pessoa tem problemas na garganta, tem irritações, vermelhidão, ela tem edema, ela tem amidalites frequentes, ela tem problema no pulmão, ela tem apneia do sono, falta de ar, sensação de sufocamento, simulações de graves doenças pulmonares e cardiovasculares, ela tem problema nas articulações, nos músculos e nos ossos, ela tem problema no coração, ela tem problema nos rins e na bexiga, e ela tem problema também no sistema nervoso central. Por quê? Porque ela está carregando sentimentos no seu coração de rancor e de mágoa. Você está prestando atenção no que acontece quando nós guardamos isso? Existe uma frase que se tornou bastante conhecida que guardar mágoa e guardar rancor das pessoas é como tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa vá morrer. Porque quem se mata é você mesmo, sou eu mesmo. Somos nós mesmos que nos automutilamos com o sofrimento disso. E não é o que Deus deseja para nós. O que vem dessas complicações? Muitas pessoas entram no alcoolismo, existem vários desajustes conjugais e familiares, existe um uso casual e abuso de drogas ilícitas, elas trocam constantemente de emprego, elas estão num estado ruim de saúde,
elas têm problemas para manter relacionamentos afetivos, dificuldade para lidar com adversidades, elas têm tendência a transtornos mentais, elas têm uma propensão a suicídios e elas têm uma acentuação de dívidas porque vivem tentando investir em medicamentos e em consultas para melhorar a situação delas. Elas acham que o problema é físico, mas elas não percebem que o problema é espiritual. Deixa eu tentar ser um pouco mais específico ainda para os irmãos. Em Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o 35, Jesus explica a respeito de uma situação de confrontamento. O que nós estamos dizendo aqui é que se você tem alguma coisa com alguém, você tem que ir e acertar essa situação. Se você fez algo para alguém, se irou, disse alguma coisa, ou está nutrindo um sentimento depreciativo contra alguém, você tem que se aproximar dessa pessoa e pedir perdão a ela. Mas aí a pergunta é a seguinte, e Jesus responde nessa passagem de Mateus 18, do versículo 15 adiante. E se a pessoa fizer alguma coisa para mim? Aquela era eu fazendo a pessoa, mas e se a pessoa fizer alguma coisa para mim? O que eu devo fazer? Jesus vai nos ensinar que se alguém pecar contra nós, nós devemos ir até a pessoa e nós devemos confrontá-la no pecado aonde ela está. Você já percebeu que se nós confrontássemos mais as circunstâncias, nós não ficaríamos guardando mágoa no coração? Você já viu que a nossa realidade muitas vezes, quando existe um problema, nós mascaramos o problema e nós não vamos até a pessoa para tentar resolver? Você tenta engolir aquilo, um caroço grosso, mas é um problema que precisava ser resolvido. Aquela situação precisava de um confrontamento, você precisava chegar para o fulano, para fulano e dizer assim, ô fulano, com todo carinho, o que você fez é desrespeitoso, é pecaminoso contra mim. Jesus diz que isso é necessário, alguém que está vivendo em uma atitude pecaminosa contra alguém que está agindo de uma maneira injusta diante dos olhos de Deus, precisa ser confrontado. Só que se eu e você vamos e confrontamos essa pessoa e essa pessoa não nos ouve, Jesus diz assim, chama 2 testemunhas e leva com você. Aí você chama as 2 testemunhas e confronta de novo junto com as testemunhas. Se ainda assim a pessoa não ouvir, você declara a igreja, né, a liderança da igreja. Não é para sair colocando na rede social, o fulano não quer pedir perdão, hein? Lá no Facebook, né? Nos stories lá do Instagram. Divulgando, não. Você diz a liderança da igreja, a igreja, né, na liderança vai e faz o confrontamento com essa pessoa. E se ela se recusar a se retratar do pecado dela, Jesus diz assim que ela deve ser considerada como um gentil e como um publicano. Certo? Só que aí Pedro, ouvindo isso, ele diz assim, Senhor, tudo bem, o meu irmão peca contra mim, mas e ele se arrepende, e se ele fizer de novo? Quantas vezes eu tenho que perdoar ele? Até 7? Isso é um padrão de medida, de perfeição, né? O número 7 é o número da perfeição. E Pedro estava achando que ao dizer isso para Jesus, ele estava sendo muito inteligente e sábio. E ele diz assim, até quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? Até 7? E Jesus muito sabiamente disse para ele assim, Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí todo mundo diz assim, é 490. Maravilha, todo mundo é bom de geografia e responde rápido, né? Mas o que Jesus está dizendo não é que é 490, Jesus está dizendo uma hipérbole, Jesus está fazendo um exagero. O que Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você tem que perdoar essa pessoa diante do arrependimento dela, quantas vezes ela fizer. Isso é ruim de engolir, irmãos. Porque nós dizemos assim, eu até perdoo fulano, mas já não dá mais para tratar como antes. Tudo bem, não tem nada contra nós, mas infelizmente não dá para dar mais liberdade. Não, você me desculpa, você me perdoa, mas não dá mais para ter liberdade. Isso é perdão? Vamos fazer uma perguntinha básica aqui. Será que quando eu e você tropeçamos e falhamos diante de Deus, e nós chegamos diante dele e vamos pedir perdão, será que ele se volta para mim e para você e diz assim, já é a 20ª vez que você vem pedir perdão disso aí que você está fazendo? Você até agora não aprendeu? É isso que Deus faz comigo e com você? O nosso Deus, ele é longânimo. Vamos dizer algo aqui, que Deus não é bobo, Deus não está olhando as coisas acontecerem e ele está deixando as coisas correrem solto. Não, Deus é longânimo. Existe um dia e um momento que Deus puxa seriamente o tapete desse que está tentando flertar com Deus e ver se consegue enganar o Senhor. Mas ele sabe disciplinar, porque ele é o pai. Eu não sou o pai, você não é o pai. Quem disciplina é Deus.
Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos aprender a fazer um confrontamento, e Ele também está nos ensinando que nós devemos sempre perdoar aqueles que demonstram verdadeiro arrependimento daquilo que fizeram. Ô irmão, eu quero que você guarde isso no teu coração. Amanhã é segunda-feira, quem que vai trabalhar aqui? Levanta a mão. O restante não, hein? Tudo rico, que bênção, irmãos. Glória a Deus por isso. Pode ser que amanhã, a hora que você chegar no teu trabalho, alguém haja contra você, e ele pode ser que te fira e te magoe. E essa palavra aqui vai servir de ferramenta para o teu coração, para que você não crie raiz de amargura dentro de você. Eu não estou jogando praga não, mas acontece. Acontece. Sempre pode ocorrer nos nossos dias, porque Deus está treinando o nosso coração a aprendermos a perdoar as pessoas. Aí Pedro chega diante de Jesus, e Jesus responde dessa maneira: Pedro, você tem que perdoar sempre que essa pessoa se arrepender. Daí Jesus diz assim: eu vou contar uma parábola para você. Existia um senhor que chamou os seus servos para ajustar contas. E diante desses servos existia um que devia 10.000 talentos. E esse homem, não tendo com o que pagar, o senhor daquele homem diz para ele: pegue esse homem e coloque ele dentro da prisão. E ele só vai sair de lá quando ele terminar de pagar toda a dívida. O homem suplicou e disse assim: Senhor, seja generoso comigo e eu vou te pagar tudo. E a Bíblia diz que esse homem, comovido, ele disse: vou perdoar a tua dívida. E foi e perdoou 10.000 talentos. Só para que os irmãos entendam aqui, irmãos, 10.000 talentos, eles são 350 toneladas, tá? Acompanha comigo para vocês verem aqui. De prata, 350 toneladas hoje equivalem a 120 milhões de dólares. Isso vai a 667 milhões 512 mil reais, tá? Alguém tem isso na conta, irmãos? 667 milhões? Depois me avisa que eu vou passar a conversar com você, tá bom? Se isso fosse 350 toneladas em ouro, seria 8 bilhões e 500 milhões de dólares, que equivalem a 400 bilhões de reais. Alguém tem essa quantia? Não tem? É isso que o homem devia. 10.000 talentos significavam nos nossos dias, em ouro, 47 bilhões de reais. Bilhões de reais. O homem, saindo dali perdoado pelo seu senhor, ele encontrou um outro que devia para ele 100 denários. 100 denários era o resultado de 100 dias de trabalho de um trabalhador qualquer. Olha o que esse homem devia nos nossos dias, o equivalente a 10.000 reais. Alguém que ganhasse 100 reais por dia. Esse homem pagaria a sua dívida ao seu conservo em 100 dias, estava quitada a dívida dele. Mas aquele homem que devia 10.000 talentos, para ele pagar a dívida ao seu senhor, ganhando 100 reais por dia, sabe quantos dias ele precisaria viver? Ele precisaria viver 85 milhões de dias para poder pagar ao senhor os 10.000 talentos. Isso significa 2.324 vidas de 100 anos. Então você precisaria viver 100 anos por 2.324 vezes. Alguém consegue, irmão? Se conseguir, me avisa. E nós vamos chamar o Guinness. Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Jesus está colocando um exagero para dizer o seguinte: Deus perdoou a mim e a você de uma dívida como essa. E aquilo que as pessoas fazem para nós é um valorzinho ínfimo diante daquilo que Deus perdoou a nós. Oh, queridos irmãos, quem sabe naquele dia, quando estivermos diante da presença do Senhor Jesus, e quem sabe Ele chamar a presença contábil de tudo aquilo que nós devemos a Ele, eu acredito que nós cairemos de joelho em glorificação ao seu nome santo e bendito, porque Ele vai dizer: essa era a sua dívida, mas eu quitei todinha ela lá na cruz do Calvário através do meu Filho. Isso nos ensina que se Deus nos perdoou de uma dívida tão grande, nós temos que perdoar o nosso próximo. Amém, queridos? Existe uma coisa, eu caminhando para o fim, o último ponto, que nós precisamos fazer todos os dias, e Jesus nos ensina algo muito precioso. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, são os versículos que precedem a oração dominical,
ou a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Essa oração, Jesus ensina que ela é diária, principalmente pela terminologia onde ele coloca, né? Senhor, o pão nosso de cada dia. Então isso pressupõe que é uma oração que precisa ser feita todos os dias. O que Jesus termina dizendo sobre essa oração, ele diz assim: porque se vocês não perdoarem as ofensas dos vossos irmãos, o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O que ele está dizendo? Se você não perdoar a dívida, as ofensas que as outras pessoas fizeram com você, o Pai Celestial não perdoa as tuas. Isso é muito sério. É muito sério. Isso nos chama a atenção de maneira muito profunda. Por quê? Porque Deus só vai ouvir a minha oração e a sua oração a partir do momento que o nosso coração estiver zerado. Nós precisamos zerar a conta todos os dias. Irmão, deixa eu ir um pouquinho mais fundo aqui. Uma palavra pastoral ao teu coração. Eu sei que quem sabe no convívio com outras pessoas, às vezes a gente não cria tanto atrito. Mas e lá dentro da nossa casa, será que a conta tem sido zerada todos os dias? Será que quando eu tenho alguma coisa contra a minha esposa, contra o meu filho, ou ela comigo, ou contra o meu filho conosco, será que eu tenho zerado a minha conta? Será que lá dentro da tua casa algum ressentimento está sendo passado de um dia para o outro? E você está olhando para o teu casamento e ele está desfalecendo. Teu casamento perdeu o brilho, perdeu o vigor, você não tem mais amor pela pessoa que está do seu lado. E quando você vai olhar, é um coração carregado de ressentimentos. São pais que quando olham para os filhos, eles olham para os filhos com um olhar de desdém, porque já não suportam mais olhar para a cara dos filhos, porque estão ressentidos. Filhos que olham para a face dos pais e não suportam mais olhar os pais, porque o coração está carregado de ressentimento. Queridos irmãos, o Espírito de Deus está bradando em nosso coração nesta noite, dizendo: zera a conta. Zera a conta, limpa esse coração, tira de tudo que está te amargurando aí dentro e libera esse perdão, para que o Espírito de Deus possa fluir através de mim, através de você. Jesus nos ensina algo nessa passagem de Mateus 18:15, ele diz que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra terá sido desligado no céu. Jesus está nos ensinando uma base da eletricidade. Precisa ter corrente contínua. Precisa que de um ponto a outro ponto não haja nenhuma obstrução. E a pergunta que eu faço para você é simples: adianta a luz da Copel chegar até o poste se o disjuntor e o relógio estiver estragado? A luz está funcionando belezinha, está chegando no poste, mas lá no relógio, o relógio está estragado. E na casa não tem luz. O que precisa ser feito? Troca o relógio. A luz de Deus, o poder de Deus, ele flui constantemente porque Ele é o Senhor do universo. Aleluia. A graça de Deus, a comunhão com Deus, ela flui sempre porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas às vezes existe algum reloginho quebrado dentro de nós que precisa ser consertado. Mas conserte esse relógio e a graça começa a fluir de volta para dentro do teu coração. Existem pessoas que estão dentro da igreja e não sentem mais prazer de cultuar. Ela não tem mais vontade de servir, ela não quer mais cantar, ela não quer mais tocar, ela não gosta mais de atender a porta, ela não gosta mais de abraçar os irmãos, ela está vindo por mera formalidade, ela já desistiu de estar aqui. Ela vem porque senão as pessoas vão dizer: desviou. Eu queria que você pensasse nisso. As pessoas que vão ver essa mensagem depois, tem algum filamento rompido, e pode ser um perdão que precisa ser liberado. Eu digo outra coisa para você. Você já viu que tem gente que diz assim: olha, eu não vou pedir perdão hoje porque eu vou esperar acalmar os ânimos, esperar uns dias para ver se eu consigo. Geralmente quem faz isso entra num laço terrível, porque todas as vezes que ela se propõe a pedir perdão, parece que ela não consegue, e o tempo vai passando, e ela acha que conforme o tempo vai passando, o ressentimento vai diminuindo, e não, ele vai crescendo. É como a raiz daquela plantinha que eu disse para você. Ela era uma sementinha, mas os dias foram se passando, 15 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses, e agora a raiz dela está profunda. E para você cortar uma raiz profunda é terrível. Existe uma palavra chamada de paradigma, que são determinadas figuras mentais que nós adquirimos dentro do nosso coração. E nós começamos a criar, conforme nos afastamos de pedir perdão, paradigmas mentais contra aquelas pessoas. E nós nos afastamos delas.
Peça perdão hoje. Acerte a situação hoje, em nome de Jesus. Sigo dizendo para você o seguinte, que Jesus teve uma atitude diante da oportunidade do ressentimento. Lá em João capítulo 13, Jesus está diante dos seus discípulos, e a Bíblia nos diz que ele se despe da roupa de cima, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quantos aqui acreditam que Jesus era Deus? Diga amém. Olha, tem bastante gente que não acredita, vamos ter que pregar sobre cristologia, né? Jesus Cristo é Deus. Então, como Deus, ele sabia quem seria o traidor, não sabia? E ele vai lavar o pé do discípulo. Será que se fosse eu ou você no lugar de Jesus, não dava vontade de colocar no fundo da bacia umas taxinhas bem na hora do Judas? E firmar o pezinho dele lá no fundo da bacia? Será que na hora de lavar o pé do Judas, se fosse nós não diria assim, você não, rapaz, eu vou decepar teu pé. Você vai me trair daqui a pouquinho lá na frente? Mas não é assim com Jesus, porque Jesus zera a conta. Jesus não guarda ressentimento, Jesus não guarda mágoa, ele vai e lava o pé de todos eles. Quando esse mesmo homem se aproxima dele lá no Getsêmani, no momento de agonia, ao invés de Jesus olhar para ele e dizer, traidor, com um beijo você me trai, ele diz, não, amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Jesus não era hipócrita, quando ele chama Judas de amigo, ele está dizendo, Judas, apesar de tudo que você está fazendo, eu não tenho mágoa e eu não tenho rancor a respeito de você. Quando ele está na cruz do Calvário, os homens que lhe dão vinagre para beber, que lhe espancaram, que lhe fizeram muito mal, que lhe pregaram na cruz, ele olha para todas essas pessoas e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O meu Senhor e o teu Senhor nos dá um exemplo de zerar a conta e não guardar ressentimento dentro do coração. Queridos irmãos, olhe isso. Esse é o exemplo de Deus. Eu vou finalizar com o último ponto, que ele está lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 16, versículo 16 e 17, que diz assim, esta é a aliança, Deus dizendo, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. E ele acrescenta, diz o escritor, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não guarda lembranças ruins a respeito de você e de mim. Existe se eu posso chamar um adágio, uma brincadeira de um pastor que eu ouvi um dia, ele dizendo que a graça de Deus em Jesus Cristo ao perdoar os nossos pecados foi tão grande, que se um dia Satanás se atrever a chegar diante de Deus e lhe acusar dos teus pecados, que Jesus cobriu, e por exemplo chegar lá, eu vou usar o Leonardo aqui, Leonardo, como exemplo, e Satanás chegar diante de Deus e disser assim, o senhor viu o que o Leonardo fez? O senhor, o que ele fez? Ele fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Olha a vida dele, de onde ele veio, o que ele fez, toda a carreira e a trajetória dele. E aí ele brincando, esse irmão, o pastor, dizendo assim, ô Miguel, veja lá, se tem alguma coisa anotada a respeito dele. Aí olha, não tem nada não. Ô Gabriel, dá mais uma olhadinha naquela outra prateleira, naquela outra fileira. Não tem nada a respeito dele não. E Deus olha para Satanás e diz assim, não tem nada contra ele aqui não. Você sabe por que não tem nada lá contra mim e contra você? É porque ele perdoou todas as nossas dívidas. Ele diz, eu não me lembrarei delas jamais. Oh, queridos irmãos, olha o exemplo do nosso Deus. Ele zera a conta e ele não joga na cara. Ele diz, eu lançarei no mar do esquecimento e eu não vou me lembrar deles mais. Eu quero finalizar aqui com 4 aplicações práticas para você. Primeiro, como é que anda a tua casa? Qual foi a última vez que você se assentou com a tua família e quem sabe pediu um perdão coletivo para ela? Juntou os filhos, juntou a esposa, juntou toda a família e fez um pedido de perdão diante deles. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Eu quero encorajar você nessa conclusão a chegar na tua casa hoje e pedir perdão a eles por aquilo que você, quem sabe, deveria ter feito e não fez.
aquilo que você não deveria ter feito e fez. Faz isso hoje. Eu sei que Satanás vem com as suas mentiras e com os seus enganos, tentando dizer, não faz isso, que isso é vergonhoso, isso é vexatório, isso é humilhação. Não faz isso não, porque com isso, essa pessoa vai tripudiar de você, vai zombar da tua cara, porque você teve que se humilhar ao fazer isso. Não ouça as mentiras do diabo, mas ouça a verdade de Deus. Se tem alguma coisa, chega lá hoje. Chega diante da tua família, chega diante dos teus entes queridos e peça perdão diante de Deus e diante deles, aleluia, e a ficha vai ser limpada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se houver ressentimentos do passado, põe diante de Deus hoje, porque tem gente que o pai, o avô, o bisavô, o tetravô morreu, e até hoje essa pessoa não consegue liberar perdão dentro do coração. Eu estava vindo agora para casa do trabalho. Agora não, porque agora eu estou aqui, né, irmãos? Poxa vida, né? Agora há pouco, umas horas atrás. E eu estava ouvindo a rádio BBN e o pastor estava pregando e ele disse a respeito de um fato. Que dentro da família de um outro pastor, a filha dele foi violentada. E foi violentada pelo membro da família. E foi descoberto o que aquele homem fez, e aquele pastor, pai da menina, ele ficou tão revoltado que naquele dia ele era capaz de matar aquele homem. Ele estava decidido, estava revoltado e estava irado. Mas depois de 2 dias do acontecido, ele colocou a sua Bíblia debaixo do braço, foi até a prisão onde aquele homem estava e anunciou o evangelho para ele e disse assim: eu te perdoo. Queridos irmãos, essa é uma atividade de zerar a conta. Esse pastor estava fazendo a melhor coisa possível. Os parentes provavelmente iam pensar assim: por que você vai fazer isso? Esse homem não merece perdão, esse homem não merece a tua ida até lá para acertar alguma coisa e dizer que você perdoa ele não merece isso. Mas se aquele homem não vai, ele iria viver num cárcere emocional dentro dele, iria se autodestruir por causa disso. O que eu estou dizendo com essa palavra para você: não se autodestrua, não se mutile por dentro e por fora também por causa desse tipo de sentimento. Há um terceiro ponto aqui, que nós precisamos acertar a conta hoje, e se não é na tua casa, você precisa acertar amanhã, acerte amanhã também, em nome de Jesus. É no trabalho? É o vizinho? É um colega? É um amigo? É alguém que precisa ser acertado? Vai e acerte isso em nome de Jesus. E eu finalizo dizendo o que eu já disse para você: que Deus não guarda ressentimento de você, Ele não guarda rancor de você, Ele zera a conta, e isso Ele nos ensina a viver zerando a nossa conta sempre. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para você. O desejo do meu coração é que essa palavra sirva de bênção para você, como serve para mim. Quando o meu coração pensa em viver em cárceres e não querer perdoar as pessoas que me ofendem, que me maltratam, que magoam, e querem me fazer viver dentro de um claustro, com comiseração. Não, vamos sair de lá, vamos pedir perdão, vamos acertar e zerar a conta, e o nosso coração estará livre para a graça de Deus fluir, em nome de Jesus, amém? Vamos se colocar de pé. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, esta palavra é verdadeiramente uma espada de 2 gumes, e ela divide, Senhor, ela corta, ela separa. Senhor, eu sei que todos os dias Satanás deseja colocar uma sementinha de amargura, uma sementinha de discórdia, de contenda. Ele deseja promover, muitas vezes até quando nós damos legalidade, ele tenta promover a discórdia dentro do nosso lar, entre o cônjuge, entre os filhos, entre os colegas de trabalho, entre os irmãos da igreja. Em todos os lugares, Senhor, Ele deseja colocar a sementinha da raiz de amargura, mas em nome de Jesus. Não é em meu nome, é no nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, que os corações possam se abrir para esta verdade, Senhor, e que nós possamos nos entregar na Tua presença, e se existe alguma coisa que precisa ser acertada, ajustada, perdão que precisa ser liberado, Senhor, nos ajuda a perdoar, para que o remédio da graça do Senhor venha inundar os nossos corações, mesmo que o adversário venha dizer que isso é vergonhoso, que isso vai trazer um senso de humilhação diante das pessoas, isso não importa, porque o meu Senhor Jesus foi capaz de perdoar o homem que lhe entregou à morte, o meu Senhor Jesus foi capaz de olhar
olhar para os olhos daquele homem e lhe chamar de amigo, porque o seu coração zerava a conta todos os dias e não havia ressentimento. Senhor, que o teu Espírito Santo mova os nossos corações, que pessoas que estão sofrendo enfermidades físicas por problemas da alma, Senhor, que possam ser curadas em nome de Jesus, que o perdão seja liberado, que a graça possa fluir, que a bênção do Senhor envolva o coração do teu povo e da tua igreja a cada dia, Senhor. Seja conosco e tenha misericórdia de nós, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, nós já estamos caminhando para o fim deste culto, mas nós vamos continuar adorando a Deus durante o nosso dia, durante a nossa semana. Que Deus esteja guardando o teu coração a cada momento e a cada instante e te enchendo do Espírito Santo e fazendo transbordar em nome de Jesus, queridos. Nessa semana nós temos as nossas atividades normais, né? Na quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Na quinta-feira nós temos o curso de IBADEP. Sempre digo aos irmãos, aos obreiros, às irmãs que querem participar, há vagas, tá? A partir das 20 horas nós temos o curso do IBADEP. Na sexta-feira nós temos o ensaio do círculo de oração. No sábado temos culto do círculo de oração, se eu não estiver enganado, né? Culto do círculo de oração, às 20 horas também. No domingo, escola dominical pela manhã. E à noite nós teremos um abençoado culto de Santa Ceia do Senhor, né? Nós iremos cercar a mesa do Senhor com alegria. Irmãos, a partir de outubro nós iremos iniciar um período de oração antes do culto, tá? Então todos os cultos, meia hora antes, nós iremos iniciar um momento de oração, para que nós possamos, né, estar buscando a Deus antes do culto, preparando o nosso coração e também orando pela nossa congregação. Nós estamos retornando devagarinho da pandemia e nós precisamos orar muito a Deus e pedir que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria e capacitação para nós seguirmos avante nessa obra, tá? Então, venha orar a partir da semana, fora essa semana, na outra já, né, pastor Gerson? E a primeira semana de outubro nós já teremos todo culto, meia hora antes, a igreja já estará aberta para que os irmãos venham e possam participar da oração. Na sexta-feira, as nossas irmãs do ciclo de oração estão intercalando uma sexta-feira sim, uma não, também tem oração, né? A partir das 9 às 9h30, né, irmã Sandra? Que os irmãos que desejam participar também está liberado. Não é só com as irmãs, é com a igreja toda, os irmãos que têm o desejo de vir orar e buscar ao Senhor Jesus. Tem mais algum aviso que eu esteja esquecendo? Se os irmãos puderem me ajudar? É isso mesmo? Então vamos se colocar de pé então e nós faremos uma oração agradecendo a Deus nessa noite por este culto tão abençoado. Vamos orar. Pai, mais uma vez em oração, nós queremos te agradecer, queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nesta noite, mais uma vez, Senhor, falou conosco através dos louvores, através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nesta semana, Senhor, nos leve a viver uma vida de maior intimidade com o Senhor, que haja maior proximidade de nós com o Senhor, que haja mais proximidade de nós com o nosso próximo, que o nosso coração se dilate para viver sempre em comunhão com os irmãos e com o Senhor a cada dia. Que a semana dos meus irmãos, Pai, possa ser abençoada, que o Senhor esteja com a tua graça suprindo e encorajando a cada momento e a cada instante. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém, porque o nosso Deus é maior. Deus abençoe. Agradecendo também os nossos visitantes que estiveram conosco. Voltem sempre, em nome de Jesus.